Bom, vamos começar aqui então a apresentação do sistema, beleza? Eu vou passar tela por tela e depois, no próximo vídeo, eu mostro como funciona tecnicamente cada etapa dessa, tá? Então, não vamos nos apegar à parte técnica por enquanto, apenas na exibição do modelo de negócio. Então, aqui cada usuário terá o teu login, tá? Para esse primeiro exemplo, eu tenho 3 usuários aqui para a gente simular: o Ricardo, o Daniel e o Antônio, tá? Então eu vou fazer o primeiro login aqui com o Daniel. Então, Daniel, senha A, lembrando que isso daqui é uma base de testes, ok? Então ele vai fazer o login e vai cair nessa primeira tela, tá? Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho um dashboard. Eu não sou nenhum especialista em front-end, então, portanto, esse é um dashboard que eu coletei alguns anos atrás. Nem existia ainda essa opção de trabalhar com vibe code, pedir para, né, criar toda essa parte bonita do front, tá? Mas ele atende bem. Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho um primeiro menu lateral e aqui eu tenho algumas ligas que já estão cadastradas e algumas que virão, tá? Então, primeiro ponto aqui, a base de produção, isso é um pouco mais técnico, mas a base de produção a gente já tem histórico, o campeonato que a gente já jogou. Então eu coletei aqueles dados e trouxe aqui para essa base de teste para a gente ter um histórico e mostrar o sistema funcionando, tá? Então, consequentemente, eu copiei até os dados da Copa do Mundo que a gente tem jogado, beleza? Então, vamos começar por isso, tá? Então, aqui, se você clicar, vocês vão observar que a gente tem já 3 jogos cadastrados para apostas, beleza? França e Marrocos, Espanha e Bélgica e Noruega e Inglaterra, beleza? Primeiro ponto aqui, cada jogo está com status de aberto, tá? Então, o jogador, ele pode apostar até que dê o horário do jogo, tá bom? 17 horas do dia 9/7, ok? Esse 10/7 às 16 e aqui 11/7 às 18, tá? Então, aqui é a primeira tela que tem os jogos disponíveis para aposta, beleza? Já a gente vai fazer a aposta, vou continuar mostrando. Segunda tela, a gente tem a classificação. Então aqui eu tenho a classificação por torneio. Então, o Campeonato Brasileiro eu tenho aqui, Copa do Mundo eu tenho aqui, tá? Então, Copa do Mundo atualmente, como eu disse, eu peguei os dados que a gente tem em produção, trouxe para cá justamente para mostrar o comportamento da tela. Então, atualmente a gente tem aqui o Fábio liderando com 384 pontos, tá? E aí você consegue filtrar, olha, a rodada 1 da fase de grupos, quem fez mais pontos foi o Murilo. Rodada 2 foi o Ricardo, rodada 3, Fábio, rodada 4, Giovanni. E aí cada rodada dessa soma-se os pontos e a gente tem um total geral para ver quem está na liderança, beleza? A gente tem gráficos, né, que acompanham a evolução dos pontos do campeonato. Então aqui, por exemplo, Campeonato Brasileiro de 2025, a gente tem esses gráficos de barra. Cada gráfico desse, gráfico de pizza, tudo isso vem do MongoDB, tá? Então a gente busca no Charts, no Atlas Charts do MongoDB, embed, usa a referência, né? A gente consegue pegar o HTML e dar embedded dentro da página do meu front, vou mostrar isso depois, e eu consigo trazer todos esses dados. E aí a gente tem gráficos aqui que são bem interessantes, a gente tem gráfico de linha do tempo. Então no Campeonato Brasileiro, olha só que interessante, a rodada 23, o Ricardo Coutinho ele fez 63 pontos, né? Foi um recorde. E a gente consegue observar que teve, por exemplo, essa rodada 27, poucas pessoas fizeram ponto, então foi uma rodada mais difícil de acertar, né? Contrapartida, a gente teve aqui rodada 35, um pico, né? Mais gente conseguiu acertar o placar, né? Beleza, então esses aqui são os gráficos e eu tenho uma tela que é o placar ao vivo, né, que mostra os jogos que estão acontecendo no momento e ele projeta a pontuação e ele projeta a classificação atualizada, beleza? Isso aqui eu vou mostrar assim que um jogo iniciar, tá? Então vamos voltar aqui na tela. Primeira coisa aqui, eu tô logado com o Daniel, né? Então o Daniel ele pode apostar até as 17. Então ele vai clicar aqui em adicionar palpite, ele acha que vai ser França 1, Marrocos 3, certo? Daí ele pensa, não, acho que vai ser mais, vai ser 4-1 para Marrocos. Então ele vem aqui, coloca 4. E ele pode editar o tanto de vezes que ele quiser,
beleza? Porque ainda não deu o horário, ok? Então ele pode trabalhar à vontade nesse jogo. E aqui o jogo ainda está aberto, ele vai se encerrar às 17, tá? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o logout e vou logar com o Antônio, outro jogador. Antônio, letra A. O Antônio vai entrar aqui e aqui, como vocês podem ver, o Antônio também vai fazer o palpite dele, né? Então já o Antônio, ele já acha que vai ser 3-1 para França. Então ele aposta 3-1 aqui, beleza? E aí eu tenho o palpite também do Antônio. Primeiro ponto que é interessante aqui da gente mostrar no jogo. Eu consigo fazer filtros e observar o que cada jogador apostou em cada jogo, né? Aquela famosa espiadinha, né? Que a gente jogava dessa forma. Só que existe um problema. Se você está ganhando, se você está na liderança e você espia o segundo colocado, você sabe que ele está apostando num resultado, basta você copiar o resultado dele que você vai ter o mesmo outcome, né? Você vai chegar no mesmo resultado que ele, na mesma pontuação. Então o que a gente faz? A gente bloqueia, não deixa com que ninguém veja aquele placar até que o jogo inicie, né? Então, por exemplo, lembra, eu estou logado com o Antônio. Se o Antônio selecionar o Daniel, ele não consegue ver quanto que o Daniel apostou, tá? Porque o jogo ainda está aberto e se ele visse aqui que o Daniel apostou na vitória de Marrocos, ele poderia ir lá e copiar o placar do Daniel, né? E aí isso seria ruim para o modelo de negócio da aplicação, beleza? Então ele não consegue observar, tá? Aí o que a gente tem aqui, um último login que agora eu vou fazer com Ricardo, né? E aí Ricardo Melo é administrador dessa aplicação, tá? Então o Ricardo, ele tem outras opções, ele tem o calcular rodada, como vocês podem observar, e ele tem também aqui, ó, novo jogo, né? Então ele consegue cadastrar jogos, né? Então fase de grupos, se ele quisesse selecionar grupo C, quando ele foi cadastrar, aqui vai trazer grupo C, rodada 1, 2, 3, quem que faz parte do grupo C? Brasil, Marrocos, Haiti, né? Ou se ele quiser saber grupo F, quem faz parte? Holanda, Japão, etc. Já categorizado, né? Beleza. E aí qual que é o detalhe aqui? O Ricardo vai fazer o cadastro do último jogo que falta nas quartas de final, que é Argentina e Suíça, né? Então, primeira coisa, quartas de final, vou selecionar aqui e vou procurar Argentina, tá? Então eu tenho aqui Argentina contra Suíça. E aí, eu não lembro exatamente a data do jogo, eu acho que é dia 11, vou colocar aqui, às 22 horas, por exemplo, né? E aí ele vem e salva esse resultado. Então agora a Argentina contra a Suíça tá aberto aqui, tá? E aí se o Daniel fizer o login, o Daniel vai ter disponível esse jogo agora para ele apostar, tá? Argentina e Suíça. E assim como o também Antônio, beleza? Ok. Agora vamos observar como que o administrador, quais são as opções que o administrador tem na aplicação, tá? Então, o administrador, ele também joga, né? Então, ele também faz a aposta, certo? Então, o administrador, tudo que funciona para um jogador comum, funciona para o administrador, ou seja, o horário, se o jogo encerrar, o administrador não consegue palpitar, então se ele não ficar de olho, ele perde também esse palpite, né? E ele tem uma opção a mais aqui, que é adicionar o resultado final. Hoje a aplicação, ela não busca os resultados de nenhuma API automaticamente. O que ela faz é, você tem que entrar aqui e colocar o resultado, tá? Pode ser uma nova implementação para o futuro, mas por enquanto é isso que a aplicação, como a aplicação se comporta, tá? Então agora vamos supor aqui que o Ricardo acha que vai ser 2-0, 2-2, vai, vou de empate. Meu palpite, Marrocos 2, França 2, tá? E aí, gente, agora aqui eu queria mostrar um detalhe, né? Então o jogo aqui, ele começará no dia 9/7, às 17 horas, né? Como vocês podem ver. Então, eu consigo editar ainda esse placar, 2-2, 3-3, eu vou deixar 2-2, tá? E aí eu vou colocar aqui um relógio
Como vocês podem ver, nesse momento são 16h57, tá? Então, daqui 2 minutos, 3 minutos, na verdade, esse jogo se encerrará, tá? E aí eu não vou conseguir mais fazer a aposta, porque fechará esse jogo, tá? Eu vou pausar aqui e vou voltar faltando 30 segundos e mostrar para vocês como funciona. Bom, então, agora vocês podem observar que ainda não virou 17 horas, ou seja, o jogo ainda está aberto, 3-1, 2-2, vou deixar 2-2, se ele consegue alterar. Deve estar faltando alguns poucos segundos, né? Temos 15 segundos e a partir daí a gente tem uma job automática que roda, que sabe mais ou menos a hora que os jogos se iniciam e encerra aquele jogo, tá? Então existe uma trava, não só em tela, obviamente, mas existe também uma trava no back-end, tá? Se você tentar deixar a tela aberta e editar depois, não vai funcionar. Virou às 17, né? Então a primeira coisa aqui, se o Ricardo decidir falar que vai ser 4-0, ele vai receber uma validação que a aposta está fechada, né? E aí se ele atualizar essa tela, ele vai observar aqui que está encerrado, tá? Então, mesmo ele sendo administrador, ele não consegue fazer nada. E aqui fica o palpite dele e o palpite aqui, né? Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou logar como Antônio, né? E Antônio apostou 3-1, certo? Lembra que agora, como o jogo está encerrado, o Antônio consegue observar os palpites dos coleguinhas. Então, ele vai selecionar Daniel e ele vai ver aqui que o Daniel colocou incríveis 6-1 para Marrocos. Isso daqui não foge muito da realidade, gente. O Daniel ele tem umas dessas. Então, 6-1 Marrocos contra a França, tá? Beleza? E, obviamente, ele consegue ver também quanto que o Ricardo colocou o 2-2, tá? Aí, aqui começa uma outra tela que é interessante. Se você clicar em Dashboard, vocês vão observar que agora eu tenho o placar ao vivo. Ele é atualizado em alguns minutos em minutos. E aí aqui a gente tem os jogos que estão acontecendo no ao vivo. Então acompanhe o jogo ao vivo entre França e Marrocos. Qual que é a ideia dessa tela? É com que, ao invés de você ter a dificuldade de ficar olhando jogador por jogador, quanto que cada jogador apostou, você pode abrir uma tela e ver todos que apostaram nesse jogo. Então, se você clicar aqui, nesse cenário, como eu mostrei, a gente já tem aqui o Ricardo apostou no 2-2, o Daniel no 6-1 e o Antônio apostou no 3-1. O jogo está 0-0, então quem está fazendo 5 pontos é o Ricardo, que apostou no 2-2, enquanto o Daniel e o Antônio estão fazendo 0 pontos. E aqui é uma classificação atualizada, projetada, né? Então lembra, eu copiei os dados de produção, então algumas pessoas já têm pontuação, né, como o Ricardo e o Daniel e o Antônio. Então aqui seria a pontuação de cada um somado mais 5 pontos, tá? Então essa é uma tela, uma visão extra que a gente tem, tá? Isso daqui também não busca de nenhuma API automática, então o trabalho é de cada um entrar aqui. Então se você está assistindo o jogo, você pode entrar aqui e falar, opa, a França fez 1-0. Se a França marcar 1-0, o Antônio já começa a fazer 5 pontos, porque ele apostou no 3-1, tá? Mas se incríveis Marrocos virar para 6-1, Daniel já faz 12 pontos, porque ele postou no resultado cheio, teve mais que 4 gols e tem um ponto extra, por ser o único que apostou nesse resultado, né? E aqui, obviamente, não altera ainda a classificação, porque isso é uma projeção, tá? E aí chega a hora que o administrador encerra o jogo, né? Então, como que seria isso? Supondo que o jogo terminou e o jogo foi 0-0, vamos colocar assim, tá? Então, o administrador, que no caso é Ricardo, ele tem essa opção que é de adicionar resultado final. Então, ele vai colocar aqui que foi 0-0 o jogo, por exemplo. Ele vai salvar e ele vai clicar aqui em calcular rodada, tá? Aí, o que eu vou fazer agora para mostrar para vocês, tá? Primeira coisa, vou calcular essa rodada, ele vai clicar aqui e ele vai me dar aqui, ó, você já fez 5 pontos, porque você jogou no 2-2, o jogo foi 0-0, né? Já o Antônio fez 0, porque ele falou que ia ser 3-1, e o Daniel também
0, porque o Daniel jogou no 6-1, tá? Beleza. E aí a gente tem outros jogos. Então, qual que é a ideia aqui, né? Para cada jogo desse? É cada jogador apostar nos placares, tá? Então, cada um vem e aposta o seu 1-0, 2-0, 3-0. E aí, ao final, o administrador só tem o trabalho de colocar aqui quanto foi o jogo e depois clicar em calcular, ele calcula todo mundo e traz esse resultado para todo mundo e soma na classificação geral, tá? Então, essa é a ideia. E aqui, obviamente, a tela ela te traz alguns dados que são interessantes. Então, você consegue ordenar por rodada, por horário, por pontos. Qual jogo que eu fiz mais ponto nessa rodada? Eu fiz 10, eu fiz 10, eu fiz 5, e por aí vai, tá? Então, essa daqui é um pouquinho da cara e de como que o sistema funciona.